Olá para todo mundo, seja bem-vindo mais uma vez ao Perspectiva. Você que está sintonizado na TV Assembleia, a Rádio Assembleia, também as nossas mídias sociais, a gente aqui debatendo algumas possibilidades, projetos para diversos setores e áreas impactadas pelo novo coronavírus. Hoje a gente vai falar sobre o segmento do turismo, que é um segmento super importante para a economia do país e também para a economia do estado de Mato Grosso do Sul, sabendo que temos municípios super importantes nesse segmento e que também Campo Grande, que é a capital, recebe sempre, né, o turismo de negócios. Então é um setor que movimenta dinheiro, gera riqueza, gera emprego aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul e que vem sofrendo aí as consequências da Covid-19. Hoje com a gente para um bate-papo, nós vamos conversar com o Bruno Wendling, que é o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A gente vai debater algumas situações aí que foram expostas por conta do coronavírus ao setor, os desafios e também os projetos em andamento justamente para que a gente possa retomar esse segmento econômico. Bruno, obrigada pela sua participação com a gente, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lívia, é um prazer falar com você e todo mundo da TV Assembleia. Olha, eu vou confessar para você que eu fiquei super preocupada com o turismo quando a gente começou a acompanhar algumas notícias de fechamento de estados, municípios também decretando lockdown, né? Outros países, a exemplo do que aconteceu com o coronavírus na Itália, na França, na Espanha, que são turísticos, fechando aeroportos, fechando suas fronteiras, e isso acabou vindo para o Brasil, numa proporção um pouco menor num primeiro momento, mas agora a gente tem visto que tudo isso tem se agravado. Está tudo parado no segmento do turismo? Como é que a gente pode falar do Mato Grosso do Sul nesse momento, Bruno? Bom, primeiro, praticamente o setor está parado, né, Lívia? Não tem como ser diferente, né? Uma pandemia dessa que o turismo é a principal atividade, assim, a mais prejudicada e que infelizmente vai demorar para recuperar, e é uma atividade que a característica principal é o deslocamento de pessoas, então, por conta disso, o turismo é o mais prejudicado, praticamente os destinos não estão funcionando. Claro que tem alguns empreendimentos no Pantanal, no setor de pesca, né, em áreas com densidade demográfica um pouco mais baixa, a gente tem informações que eles estão abertos, mas no geral, Bonito está fechado. Campo Grande tem os hotéis, alguns abertos, por conta do fluxo de pessoas que vêm a trabalho também, mas no que tange ao lazer, você deve estar percebendo isso, tudo parado em nível nacional. Alguns estados, na verdade, algumas cidades já promovendo a sua retomada, mas na minha visão ainda não é o momento, até porque a gente não está controlando a pandemia e ela é totalmente relacionada com a segurança do turista em se deslocar, né, seja por via aérea, rodoviária. Então, no momento, na verdade, o turista está parado. No primeiro momento, quando a gente falou em fechamento de atividades, até para que o Estado pudesse se estruturar e também combater uma pandemia por aqui, como é que o setor recebeu essa carga de informações e também se adequou a essa nova realidade num primeiro momento? Foi um baque muito grande, né? Porque, como você disse, começou lá tão longe na China, né? Mas em menos de um mês já estava no Brasil e foi muito acelerado a forma como entrou aqui no país e as decisões já começaram a ser tomadas, os destinos já começaram a se fechar, decretos municipais, então foi muito rápido, o impacto foi muito grande. Então, no primeiro momento, a gente teve que parar e falar assim, como é que esse cenário atual, quais são as ações emergenciais que a gente chama, ou seja, primeiro, as ações de socorro ao setor, né, Lívia? Porque se os empreendimentos estão fechados, isso significa que não tem mais fluxo de caixa, não tem mais receita, e eles têm custos que são contínuos, né, de folha de pagamento, de luz, de água, de energia, de aluguel, de uma série de outros encargos. Então, a primeira preocupação que a Fundação de Turismo teve é verificar qual que é o socorro ao setor imediato, não só aqui na Fundação de Mato Grosso do Sul, porque eu sou também o presidente do Fornatur, né, que é o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes, então a gente já no primeiro momento já se reuniu com o ministro, e a primeira pauta junto ao governo federal foi acesso ao crédito, né, socorro para os empresários, com crédito sem burocracia, sem as garantias que são exigidas normalmente, isso há 2 meses atrás, então foram uma série de ofícios encaminhados ao Ministério do Turismo para tentar socorrer o setor. Esse socorro ainda não veio da forma que a gente espera, ele vai acontecer agora, né, uma MP foi divulgada na semana passada, mas o recurso não está na ponta ainda, e essa é uma das grandes preocupações, ou seja,
O que era emergencial há 2 meses atrás, com o início da pandemia, continua sendo, que é o socorro ao setor, ou seja, colocar crédito, recursos financeiros à disposição dos empresários para que eles consigam minimizar as demissões, minimizar os fechamentos e começar a planejar a sua retomada. Eu fico imaginando realmente como é que é ser um empresário do setor de turismo num momento como esse, porque um hotel emprega diversas pessoas, né, nas mais variadas áreas. Então, realmente, as perdas podem ter sido significativas e 2 meses pode realmente trazer consequências e sequelas muito grandes para os negócios. E, Bruno, agora falando sobre essa questão das perdas, a gente já tem mais ou menos uma estimativa aqui para o Estado, ainda não? Vocês estão fazendo estudos para colocar esses números para a gente? A gente até finalizou um estudo agora da Rede Nacional de Observatórios de Turismo. Nós temos um observatório aqui implementado desde 2017, quando eu assumi a fundação, e são pesquisas no que tange como é que está a realidade hoje dos negócios, né? Como é que estão as empresas, qual foi a porcentagem de demissões, ou expectativa de demissões, perda de receita, quando é que eles esperam que retorne o segmento do turismo, enfim, então a gente tem alguns dados compilados, nossa pesquisa já está disponível nas nossas plataformas, no nosso site, nas mídias digitais, mas o que eu posso colocar aqui, algumas informações são interessantes. Todas as empresas que foram entrevistadas, 80% são pequenas e microempresas, porque isso, na verdade, reflete a realidade do turismo brasileiro. Ele é feito basicamente ou majoritariamente pelas pequenas e microempresas. E 50% dos entrevistados apontaram que, infelizmente, ou demitiram ou podem demitir, especialmente o setor hoteleiro, porque o setor hoteleiro não tem como fazer home office, não tem como fazer teletrabalho, né? O produto é consumido no ato, né? O turismo, na verdade, é um produto que é consumido no ato, né? Ele não é estocado. E o hotel, por ter esse atendimento real com as pessoas, ele não tem condições de dispensar só os funcionários em teletrabalho e fazer outras formas de vender. Então, os hotéis, infelizmente, são aqueles que mais demitem, né? Seguindo por bares e restaurantes, naturalmente também. Por mais que tenha o delivery, ele não consegue sustentar o Não é custo a que um restaurante mesma coisa. não é a mesma coisa, ele só mitiga, né, minimiza um pouco o prejuízo do setor de bares e restaurantes. Aí, seguido por agências de viagem, transportadoras, como são empresas menores, as agências de viagem já conseguem fazer o teletrabalho, conseguem trabalhar de forma online, porque são vendas, né, não é a entrega da experiência. Então, a perda é em torno de 50%, ou de perda ou de previsão para o setor. E de retomada, eles prevêem final do segundo semestre de 2020, meados de 2021, final de 2021, isso varia um pouco conforme a categoria entrevistada, né? Se é o setor hoteleiro, o setor de bares e restaurantes, nós imaginamos que o setor de bares e restaurantes, sendo liberado de forma gradativa, né, a abertura deles nos destinos, eles vão ter uma retomada um pouco mais rápida, seguido dos hotéis, atrativos, mas não há uma certeza quando voltará o fluxo normal, né? Alguns estudos que estão sendo feitos por organismos internacionais e nacionais, eles ficam variando, né? Meados de 2021, internacional 2022. E outro dado interessante dessa pesquisa também é o acesso a crédito. Os nossos empresários precisam muito de crédito, mas não precisa num volume tão alto, tanto que a grande maioria precisa entre 50 e 100 mil reais de acesso a crédito nos bancos. Então, você pegar o volume, principalmente que o agro ele normalmente pega, é muito pequeno esse recurso. Então, o esforço que a gente precisa fazer não é tão grande para disponibilizar o recurso financeiro para os empresários. Então, assim, um pedido até para os bancos, né, que a gente tem feito direto, é facilitar esse acesso. A gente sabe que banco é banco, tem regras, mas eu sempre tenho dito, né, em situações singulares como essa, situações extremas, as medidas também têm que seguir dessa forma. Então, agora a gente tem um balanço dessa necessidade de crédito também, porque paralelo a essa pesquisa junto ao Sebrae, nós fizemos uma pesquisa também, quanto, né, em reais, qual que é o volume de recursos financeiros que os nossos empresários precisam, para com essa informação a gente ter mais condições de articular junto aos bancos. Mas essa é uma empreitada muito difícil, porque a gente enfrenta, infelizmente, a burocracia e o banco, no momento que poderia socorrer, na minha visão, não tem cumprido com o seu papel. Sim, inclusive a gente já viu diversas notícias do fechamento de grandes redes hoteleiras em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, até
hotéis que estão aqui nos altos da Avenida Mato Grosso, também de uma grande rede que encerraram as atividades. Eu acredito que a expectativa de sobrevivência vai muito de encontro à agilidade na liberação desses créditos. E a gente está encontrando empecilhos até para para as pessoas físicas que estão em busca dos R$ 600, né? Tanta dificuldade, imagino, para quem quer buscar recursos aí na ordem de 50, 100 mil, apesar de ser um valor, como você mesmo disse, pequeno perto do volume demandado pelo agronegócio. Bruno, você tocou no assunto do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, que abastece e subsidia vocês com dados justamente para nominar e também discriminar essas necessidades. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. É um trabalho que parece muito importante, que complementa realmente com informações para que vocês possam atuar e também definir estratégias para o setor. Ele é fundamental, né, Lívia? Agora, o observatório, agora para os estados que não têm, para os destinos que não têm, eles estão vendo quão importante ter uma estrutura dessa dentro do órgão oficial de turismo para fornecer as informações necessárias. Não tem como mais eu, como gestor, tomar decisões somente na minha experiência. Por mais que eu seja da área, com 20 anos de experiência, as informações, elas são em tempo real, a cada dia se muda o cenário, então a gente precisa ter acesso a estudos, a pesquisas, a esses dados, para que eu tenha mais condições enquanto gestor, para que os empresários tenham mais condições de tomar melhores decisões. Então, o nosso trabalho que nós começamos lá em 2017, hoje nos dá condições de ter mais tranquilidade na hora de traçar as estratégias de retomada, quais os mercados que podem voltar de forma mais rápida, como é que está o impacto atual no setor, para ver quais são as medidas que a gente pode tomar, ou de articulação, né, junto a instituições financeiras, aos órgãos federais, ou ações que nós podemos executar também. Então, fundamental, e que bom que nós temos o observatório, e que os destinos agora do Mato Grosso do Sul vão começar a ver o quão importante porque a gente está nessa fase, inclusive, Lívia, de implantar essa rede estadual de observatórios, né? Já tem observatório em Bonito, e o Convention Bureau, que é o líder, né, desse observatório lá, tem Três Lagoas, Dourados, Corumbá, tentando retomar, e a gente tentando estruturar essa rede. Então, acho que ganha mais força ainda essa nossa ação. A gente está em fase agora de realizar um estudo muito bacana, que é um estudo de encadeamento da atividade turística no estado, ou seja, quais são as relações entre as atividades econômicas do estado e o turismo, quem compra de quem, oportunidade de investimentos em outras áreas, ou seja, colocar aqui, de repente, uma indústria, né, de colchões, uma indústria têxtil que vai fornecer roupa de cama para hotéis, porque a gente está comprando fora do estado, está tendo evasão de divisas. Então, esse estudo vai ser um estudo bem completo e veio muito a calhar nesse momento, né, nesse novo cenário que está se desenhando agora, atividade turística. Um estudo como esse vai me dar condições de tomar decisões muito mais estratégicas, não só diretamente ao que fazer, mas como captar novos investimentos aqui para o nosso estado e gerar ainda mais desenvolvimento. Não, e olha a importância aí também do poder público, junto com empresas, junto com a iniciativa privada, para traçar todas essas estratégias. Então, acredito que seja um trabalho que caminha junto. Eu sei que existe uma polarização de opiniões em relação às iniciativas públicas, mas também sem essa iniciativa a gente não poderia traçar um plano assim tão amplo de recuperação, ainda mais tratando aqui do Mato Grosso do Sul. E, Bruno, eu tenho curiosidade de saber como é que fica a situação agora de destinos super importantes aqui para o estado. Nós temos Bonito, nós temos a cidade de Corumbá, temos aí Rio Verde, Costa Rica, temos diversas outras atividades que englobam o turismo ecológico, o turismo de aventura, que recebem turistas não apenas do Mato Grosso do Sul, mas acredito que do mundo todo. Como é que ficou a estratégia para esses municípios e também como é que tem sido a conversa com o trade também para que as cidades pequenas, né, que tenham, digamos assim, dependem muito mais desse turismo para sobreviver? Desde o início, né, quando começou a crise, né, da pandemia do Covid-19, nós já iniciamos algumas reuniões junto aos principais segmentos. Nós temos o Conselho Estadual do Turismo hoje, e até pegando um gancho no que você falou anteriormente, da questão da polarização, questão política, aqui no nosso estado a gente vive um momento muito bom, Lívia, de sinergia total entre o poder público e as empresas. Acho que primeiro que eles veem na minha figura uma figura técnica, porque eu sou da área, né, eu não sou da área política, apesar de ocupar um cargo político, eu trabalho com política pública.
tem um pouquinho de diferença, né? E às vezes a gente Abrindo, confunde, né? abrindo um parênteses aqui, o Bruno, inclusive, recebeu um prêmio super importante recentemente, né, nessa área de gestão do turismo. Depois até quero que você comente para falar um pouco desse seu currículo, a importância do conhecimento técnico no momento Sim, de pandemia, num momento sensível como esse. é fundamental. Então, assim, então não, essas diferenças, por mais que tenham diferenças ideológicas e políticas entre empresários ou entre alguns atores do poder público, isso é minimizado, porque o foco é totalmente no mercado, totalmente no turismo. E a gente tem essa sinergia muito bacana via Conselho Estadual de Turismo. Então, desde o início, a gente começou a reunir com as entidades, tentando entender qual que era o prejuízo de cada uma delas, qual que era o impacto inicial, isso há 2 meses atrás, a questão de remarcação dos turistas, a gente entrou em acordos com o PROCON, né, assinamos um termo de compromisso com o PROCON-MS, até anterior à medida provisória federal, garantia que as empresas pudessem parcelar o ressarcimento do turista ou remanejar, a gente se antecipou aqui no Estado, foi fruto de conversa com o trade e com o PROCON estadual, e começamos a verificar qual que era o impacto em cada um dos destinos. Naturalmente, aqueles que sobrevivem da atividade são que têm um maior impacto, que é o caso de Bonito, né? Bonito, para vocês terem ideia, 60% dos empregos formais são do turismo. Mais da metade do PIB do município é do turismo. Então, é o destino, de fato, do Mato Grosso do Sul que mais depende da atividade turística, né? Se hoje acabasse o turismo de Bonito, claro que isso não vai acontecer, só para dar um exemplo, o município, naturalmente, ele quebraria, porque o turismo é a principal atividade econômica. Claro que Corumbá também tem muito do turismo no seu componente econômico, né, da pesca, do ecoturismo. Campo Grande também, com seu turismo de negócios, afinal de contas, são 200 mil pessoas que vêm ano aqui a Campo Grande para turismo de negócios e eventos, então o impacto é muito grande, né? Você citou uma grande rede hoteleira aqui que está fechada, a gente não sabe da expectativa deles retornarem, por mais que seja uma grande bandeira internacional, o baque é muito grande também. E, Sim. naturalmente, eles vão replanejar aonde que eles vão reabrir nos destinos que eles têm espalhados aí em todo o Brasil, na verdade, em todo o mundo, né? Então, a gente começou a entender qual que era o nível de impacto maior, e agora, já 1 mês atrás, já começamos a trabalhar nas estratégias que a gente chama de estratégias de retomada da atividade turística. Como que a fundação pode ajudar ali? Assim, a gente divide mais ou Sim. menos em 3 linhas de atuação. Uma, essa que eu falei, de articulação imediata, socorro, créditos, medidas para mitigar as questões trabalhistas, questão de impostos federais, todas essas articulações políticas foram feitas tanto pela Fundação de Turismo quanto pelo Fórum Nacional de Secretários. Algumas deram resultados, né? O Ministério acabou de anunciar o Fungetur, que é uma injeção de 5 bilhões de reais em créditos, que é esse que eu falei que a gente está esperando com muita ansiedade que chegue logo na ponta, mas foi uma articulação também do Fornatur. E as outras duas linhas de atuação da Fundação, essa que a gente tem controle. Uma que é ajudar os territórios por meio de editais, colocando recursos financeiros para ajudar eles a fazer ações de promoção, de apoio à comercialização, de inovação da oferta, né? A gente está trabalhando nesses editais e no momento oportuno a gente vai lançar editais para as principais regiões turísticas e editais também de apoio a eventos. Claro que os eventos vão ser o que mais, dentro do turismo, que já vai demorar a retornar, o segmento Sim. de eventos, naturalmente, por conta da aglomeração, é aquele que mais vai demorar a retornar. Mesmo assim, a gente tem uma política de apoiar editais de eventos, e a gente vai focar muito em eventos de outdoor, eventos esportivos, né, que não trabalhem em locais fechados, para tentar minimizar, naturalmente, as questões de segurança. E a terceira linha de atuação da Fundação são as campanhas promocionais, que é o que, na verdade, Lívia, o empresário mais espera da Fundação. A gente sempre tem feito isso desde 2017, né, que é o reposicionamento, que as campanhas promocionais, que já foram premiadas internacionalmente, que voltou a colocar o nome do Mato Grosso do Sul no cenário nacional e internacional enquanto marca de destino. Então, a gente está traçando 3 campanhas. A primeira que a gente chama campanha de retomada, que é aquela de volte a viajar, né, no momento oportuno, naturalmente, ela está quase pronta, e a gente vai esperar o momento certo para poder divulgá-la, a gente não pode antecipar e nem ser muito tardio, então ali é muito tênue, mas a gente está bem atento a esse time. A segunda campanha é uma campanha interna, para motivar o turista sul-mato-grossense a viajar pelo estado. Acho que é o melhor momento agora, né, Lívia? Se o Sim. sul-mato-grossense não viaja pelo estado, porque a gente sempre gosta de viajar para fora, né? Normal. Qualquer estado do Brasil é assim. Gosto de São Paulo, gosto de Rio, gosto do Nordeste, gosto de viagens internacionais, mas nesse momento você vai ter que viajar aqui dentro, principalmente pela sua segurança, pelas questões de deslocamento, né? Você pode colocar as malas, pegar sua família, entrar no carro e viajar. Então vai ser bom esse momento para a gente poder incentivar que nós, mato-grossenses, possamos conhecer o nosso estado,
não só Bonito, Pantanal, Costa Rica, Rio Verde, Ponta Porã, Três Lagoas, tem vários destinos aí que estão prontos para receber esses turistas regionais, então essa campanha vai fortalecer isso. E a terceira campanha, que é a campanha nacional e internacional, que é a campanha macro, vamos dizer assim, naturalmente vai ser a última a ser divulgada. Então, essas 3 linhas de atuação já sendo trabalhadas pela Fundação, porque a gente está trabalhando muito, até mais normalmente que nos dias comuns, né, há 2 meses atrás. Eu mesmo estou, mesmo que em home office, trabalhando 12, 13 horas por dia, porque as demandas são muito, a minha equipe está full time trabalhando em cima do desenho dessas estratégias, das campanhas promocionais, de manter a gente ativo nas redes sociais, que os turistas continuam procurando, né, estão lá em casa, vão lá no Google, procuram destinos, a pesquisa de Bonito começou a aumentar, né, a pesquisa pelo Destino Bonito começou a aumentar no último mês, segundo informações de um instituto lá da região. Então, a gente tem que estar preparado para, no momento oportuno, né, estarmos todos seguros, nós estarmos prontos novamente para receber todos os turistas. E até nessa questão da retomada, deixar aqui claro que nós já comentamos isso no bate-papo durante aqui a nossa conversa, mas essa procura maior por destinos no interior, até aqui em Mato Grosso do Sul, é justamente por essa ausência de aglomeração, por espaços ao ar livre, para a gente aproveitar os rios, para aproveitar também a pesca, para aproveitar a natureza, né? Tudo que a gente tem de bom a oferecer. Então, vocês estão começando por um ponto que é sensível da pandemia do coronavírus, que é evitar realmente a aglomeração, buscar espaços ao ar livre. Isso a gente tem de sobra, né, Bruno? Sim, a gente vai seguir as tendências, né, Lívia, que já estão apontando que esses serão os destinos mais procurados. E aí o Mato Grosso do Sul tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outros destinos, porque nós somos um destino segmentado, nós não somos destinos de massa, dificilmente temos aglomerações, os nossos destinos todos são de atividade de natureza, de alta especialidade. Então, a gente tem muita condição, Lívia, do momento quando se retornar, né, o fluxo de pessoas, mesmo que não um fluxo total, que a gente já tem a vantagem em relação a outros destinos, de sol e praia, de massa, de grandes cidades, isso tudo vai ser revisto, de museus, esse tipo de turismo vai demorar ainda mais para retornar. E o nosso não, a gente tem condições, trabalhando bem, naturalmente aderindo aos novos procedimentos de segurança, ou de biossegurança que estão falando, é importante tocar nesse ponto também. Eu tenho coordenado junto ao Fornatur, junto com o Ministério do Turismo e mais dezenas de entidades privadas em nível nacional, o protocolo de segurança, que é o selo que o Ministério do Turismo lançou na semana passada, que são quais são os procedimentos para que os empreendimentos possam voltar a funcionar, garantindo minimamente a segurança ao seu hóspede e aos seus colaboradores, ou seja, utilizando tudo que precisa utilizar, desde álcool em gel, de máscara, separação de mesas, gestão de conformidades dentro do meio de hospedagem, de agência. Então, vai sair um documento com uma série de protocolos, na verdade, já existem alguns produzidos já, tem alguns estados que já fizeram por conta própria, municípios também, mas eu não quis ter muita pressa, porque eu tenho defendido muito que a gente tem que ter uma uniformidade nesses procedimentos, senão a gente vai ter dezenas de procedimentos aí espalhados pelo Brasil, e quem vai ficar mais confuso é o turista e o próprio empreendedor, né, porque a gente não quer causar também ao empresário, que já tem um baita prejuízo, muito mais custos para que ele possa se readequar, porque senão a gente pode acabar inviabilizando um hotel de voltar a funcionar, se os protocolos forem muito rígidos. Tem uma diferença muito grande entre o meio de hospedagem e o hospital. A gente não quer que o meio de hospedagem seja um hospital, mas que ele garanta minimamente um ambiente que adote os procedimentos mínimos para garantir a segurança e a saúde do turista nesse primeiro momento. E o cenário que tem se alterado conforme o número de casos vem ao público, né, o número de mortes também pelo coronavírus, e eu acredito também que não só o poder público trazendo, né, essas informações para o trade, para os empresários, vocês que têm um planejamento, pelo que eu estou observando, muito coordenado, muito organizado, e pedir também para que os turistas, para que a população faça parte dela. Eu tenho tocado muito nessa tecla, Bruno, porque a gente vê uma vontade de estruturação e de retomada assim tão grande por parte do setor produtivo, por parte dos empresários, e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar a população à parte de toda essa responsabilidade, responsabilidade de fazer com que tudo se volte, fazer com que tudo volte, né? De alguma forma, não digo na normalidade, mas que a gente consiga retomar alguma coisa, também diz respeito à responsabilidade do cidadão. Isso é muito importante.
É importante, assim, as pessoas agora têm que começar a entender, porque eu tenho escutado muita questão, mas a minha liberdade individual está sendo comprometida. Eu pergunto, e a liberdade e o direito coletivo, né? É mais importante isso? Qual que é a reflexão que a gente tem que fazer enquanto cidadão, e nesse novo mundo agora que a gente vai começar a viver? Qual que é a nossa responsabilidade perante ao outro? Né? Não adianta essa questão de, mas tem que se voltar tudo rápido porque as pessoas estão quebrando, ok, isso é verdade, mas eu preciso de estratégia coordenada para que isso aconteça. Preciso de pessoas que possam consumir, que queiram consumir, que sintam seguras em sair de suas casas para consumir. Então, toda a população tem a sua parcela de responsabilidade, que agora é a hora de pensar o coletivo. Na verdade, sempre foi, né? A gente sempre precisou pensar o coletivo, mas agora a gente é totalmente necessário pensar o coletivo, né? Como é que nós vamos contribuir para que, voltando isso de forma gradativa, a gente continue controlando, principalmente no Estado, né, que tem feito um bom trabalho, nós somos o Estado com menos casos do Brasil, isso traz uma segurança também, falando de turismo, né, futuramente, quando for reabrir, os turistas vão procurar os destinos com menor número de casos, naturalmente, que são ambientes que eles vão se sentir mais seguros. Mas para que isso continue, Lívia, a população, como você disse, ela é parte fundamental desse processo. Somos nós que moramos aqui. Então, nós temos essa responsabilidade conosco, com a nossa família. Então, é importante, que eu fico um pouco preocupado, às vezes, com a circulação que eu tenho visto, principalmente em Campo Grande, de uma forma muito desordenada, falta de concertação aí nesses planejamentos, é um desespero, naturalmente, isso é real, e ele é válido das pessoas, né, como empresários, têm que voltar a produzir, ou das pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, isso é fundamental. A única questão que eu coloco é nós temos que ter planejamento e estratégias para dar reabertura total dos empreendimentos, dos negócios, do deslocamento das pessoas, a gente consiga fazer isso de forma ordenada. Bruno, e a gente acabou tocando num ponto realmente sensível, né, que é a responsabilidade de cada um dentro desse processo. Eu confesso que eu me preocupo também com o excesso de pessoas nas ruas, justamente, e que isso contribua e comprometa a retomada das atividades. E agora, voltando a falar desse segmento e da retomada, segundo semestre, 2021, mas agora, já para o meio do ano, vocês estão trabalhando em alguma coisa, em algum projeto, algum plano também para reiniciar as atividades? Os dois planos, na verdade, primeiro que é a questão lá da biossegurança, né, desses procedimentos para que a gente possa fornecer informações uniformizadas para os empreendimentos que desejem abrir. Nós não vamos entrar no mérito de não pode ou pode abrir, a gente descentraliza isso para o município, né, o governo do estado tem atuado, na minha visão, de forma muito tranquila e coordenada, claro que entendendo que o município tem que ter a sua responsabilidade. A nossa expectativa, Lívia, de retorno de fato, de fluxos, é meados do segundo semestre, final do ano, e mesmo assim o turismo regional. Nós temos essa campanha que eu te falei de retomada praticamente pronta, aguardando o time correto para que a gente possa divulgá-la. Não consigo precisar agora se vai ser final de junho, de julho, por mais que os destinos abram a partir de junho ou julho, nós vamos segurar essa campanha de retomada e vamos divulgar no momento que a gente acha que é oportuno. Acho não, que a gente tenha certeza que seja oportuno, com base nas pesquisas, com base nas expectativas, com base no controle da pandemia. Então, isso está muito relacionado a esse prazo, né? Como é que vai ser esse controle? Certo. E para a gente finalizar, Bruno, você está falando sobre as estratégias, sobre o planejamento da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que vocês estão muito antecipados, que o Estado de Mato Grosso do Sul está organizado. Imaginou aí na sua carreira, você como técnico na área de turismo, uma pessoa reconhecida nacionalmente, passar por uma situação parecida como essa? O que você acha que essa situação vai trazer de lição para a gente? Olha, nem nos filmes, Lívia. Eu adoro filme de ficção, de mundo pós-apocalíptico, mas eu nunca imaginei que a gente pudesse vivenciar isso e confesso que não é nada engraçado, né? É muito melhor a ficção do que a realidade. Ao mesmo tempo que se coloca um desafio fundamental na vida de qualquer profissional, e eu que estou ocupando cargos de liderança hoje aqui no Estado e em nível nacional, de traçar estratégias, de mudar o modelo mental, de verificar onde que a gente estava errando, de procurar ajudar os empresários a diversificar a sua oferta, a inovar, nos processos que a gente trabalha, nas nossas relações pessoais. Então, espero que essa pandemia nos dê alguma lição, né? Em que nível que ela vai dar a lição para cada um é muito individual, né? Muito subjetivo. Mas eu entendo que o novo normal já está acontecendo e que está sendo uma fase também de autorreflexão para a gente, e principalmente como é que a gente atua, né, na nossa vida pessoal, nossa vida profissional.
Espero que a gente tenha a capacidade de aprender, né, de internalizar esse aprendizado e de melhorar em todos os sentidos, né, enquanto indivíduo e principalmente olhando mais para o coletivo. Eu sinto muita falta ainda desse pensamento coletivo, principalmente dos brasileiros. Pois é, Bruno Wendler, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, batendo um papo com a gente super importante sobre o segmento do turismo. E eu acredito que esse, entre tantos setores econômicos, eles também dependem de que cada indivíduo, como ser humano, como cidadão, contribua para se cuidar, para parar de disseminar esse vírus e que realmente tem ocasionado aí sequelas graves na economia do país, mas eu acredito que toda situação ruim vem para um grande aprendizado, como o próprio Bruno já disse, e que o setor ele saia fortalecido de tudo isso, que a gente consiga descobrir as nossas fortalezas e que elas sejam maiores realmente que os pontos negativos, e eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima sim. Bruno, obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço o espaço, Lívia, sempre à disposição de vocês. Para finalizar, dizer de fato que o turismo, quem trabalha com turismo é muito resiliente. A gente já passou por outras crises, claro que nada igual a essa, mas a gente tem muita capacidade de retomar, de inovar. Eu tenho certeza que a gente vai passar e vai ficar mais fortalecido e que o Mato Grosso do Sul vai se desenvolver cada vez mais e vai ser esse destino tão querido e tão único que a gente tem nesse país. Bom, e quando as atividades forem retomadas aí aos pouquinhos, a gente volta a conversar para saber como é que está o setor, para informar o turista também, que é muito importante. Eu tenho certeza que eles estão doidos para passear, para saírem de casa, para conhecerem locais novos e bonitos que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigada, Bruno. Você, telespectador da TV Assembleia, ouvinte da Rádio Assembleia, que acompanha as mídias sociais da Lemes, fica ligado no Perspectiva, porque em breve nós voltaremos com mais especialistas, informações e perspectiva, por que não, para esse mundo pós-Covid-19. A gente se vê na próxima. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.